Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio inexplicável. A história, como a conhecemos, é feita de nomes, datas e grandes eventos. É o que aprendemos na escola, lemos nos livros, vimos nos documentários. É uma sequência ordenada de fatos, aparentemente clara, linear. Mas o que acontece se começarmos a cavar abaixo da superfície? Se nos afastarmos dos holofotes voltados para as batalhas, reis e impérios, começamos a observar o que está escondido nas sombras. Porque há um lado da história que poucos contam, um lado feito de silêncios, omissões e verdades desconfortáveis, um lado onde os documentos desaparecem. Misteriosamente, as testemunhas são silenciadas e os eventos se transformam em lendas ou, pior ainda, em tabus. Neste episódio, vou levá-los em uma viagem através de 4 mistérios históricos sobre os quais raramente se fala. Mistérios que talvez nunca deveriam ter vindo à luz. Não se trata de simples curiosidades ou bizarrices do passado. Estamos falando de histórias que questionam o que acreditamos saber, que poderiam mudar radicalmente nossa maneira de ver a realidade, se apenas tivéssemos a coragem de enfrentá-las. Portanto, aqui estão 4 mistérios da história que ninguém ousou contar. Se cavarmos abaixo da superfície... O desaparecimento de Percy Fawcett e a cidade de Zeta. Estamos na floresta amazônica, uma extensão infinita de verde, umidade e silêncio carregado de presságios. É 1921, um homem caminha com passo decidido entre as cobras, insetos e mistérios. Seu nome é Percy Harrison Fawcett, e ele é um dos maiores exploradores britânicos de seu tempo. Mas ele não está lá para caçar borboletas ou catalogar espécies exóticas. Fawcett está obcecado por uma ideia, uma cidade perdida, escondida no coração pulsante do Brasil, uma cidade que ele mesmo chamou de uma simples letra Z. Percy Fawcett era tudo, menos um sonhador ingênuo. Ex-oficial do exército, cartógrafo de profissão, ele viajou por anos na América do Sul, traçando fronteiras, escalando montanhas e atravessando rios infestados de piranhas. Mas durante suas pesquisas, Fawcett se deparou com um antigo texto conhecido como Manuscrito 512, guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O documento, redigido por um explorador português em 1753, falava de uma cidade feita de pedras, templos e ruas pavimentadas com ouro, escondida entre as folhagens da Amazônia. Para Fawcett, aquele texto foi a faísca, a prova de que uma civilização avançada havia prosperado no coração da selva muito antes dos colonizadores europeus. Em 1925, com o filho Jack e um amigo de confiança, organizou o que seria sua última expedição. Antes da partida, deixou instruções precisas. Ninguém deveria procurá-los se desaparecessem. Fawcett tinha uma sólida experiência em expedições, sempre enfrentadas com equipamentos essenciais e cargas transportadas nas costas. Para sua nova empreitada, ele se equipou com um equipamento completo: comida enlatada, leite condensado, armas, foguetes, um sextante e um cronômetro, indispensáveis para determinar latitude e longitude. Seus companheiros também carregavam tudo pessoalmente. Em 20 de abril de 1925, a expedição partiu de Cuiabá. Além de Jack e Himmel, o grupo também incluía 2 trabalhadores brasileiros, 2 cavalos, 8 mulas e 2 cães. O último sinal recebido de Fawcett data de 29 de maio do mesmo ano. Em uma carta endereçada à esposa, ele comunicava que estava pronto para se aventurar em territórios inexplorados, apenas com Jack e Himmel. Segundo as informações, eles haviam cruzado o rio Xingu, um afluente sudeste do Rio das Amazonas. Uma última carta, escrita de um lugar chamado Acampamento do Cavalo Morto, fornecia a localização deles e transmitia um tom geralmente otimista. Mas após essa comunicação, os 3 homens desapareceram no nada. Nenhum corpo, nenhum objeto pessoal, nenhum rastro. O desaparecimento do explorador ainda é um dos maiores mistérios do século XX. Mais de uma centena de expedições foram organizadas nos anos seguintes para encontrá-lo, mas todas voltaram de mãos vazias.
Aliás, algumas nem sequer retornaram. Vários testemunhas locais falaram sobre tribos hostis que poderiam ter matado os 3 exploradores, mas nenhuma prova concreta jamais foi trazida à luz. Em 1951, um certo Orlando Vilas Boas disse ter descoberto o destino do explorador, de ter tido a oportunidade de falar pessoalmente com um de seus assassinos e de ter recebido do mesmo os ossos do explorador. Mas a sua versão foi imediatamente questionada. Havia interesses econômicos envolvidos que poderiam ter levado Orlando a mentir, e uma análise dos restos confirmou que definitivamente não eram de Fawcett. Outros, no entanto, afirmam algo muito mais perturbador, que o explorador encontrou o que estava procurando, uma cidade desconhecida que sobreviveu por séculos sem contato com o mundo externo. Algumas teorias sussurradas, mais do que declaradas, falam de civilizações avançadas, restos de Atlântida ou até mesmo presenças paranormais. Há quem diga que Fawcett queria fundar uma comunidade utópica e que decidiu voluntariamente desaparecer da civilização moderna. Outra hipótese, ainda mais sombria, é que ele descobriu algo que não deveria ser revelado. No coração da floresta amazônica existem áreas inteiras ainda inexploradas hoje. Tecnologias modernas como Light Detection and Ranging revelaram apenas recentemente a presença de estruturas antigas sob a densa vegetação. É possível que Fawcett já tivesse intuído tudo isso um século atrás. Será que a cidade de Zez não era apenas um mito? A pergunta permanece no ar, como a névoa entre as árvores. O que realmente se esconde na selva amazônica? E que mistérios aquele explorador desaparecido estava tentando trazer à luz? Talvez a resposta ainda esteja lá, entre galhos entrelaçados, onde a história se confunde com a lenda e onde apenas os mais audaciosos ousam se aventurar. O mistério de Sumer e sua escrita. Imagine caminhar entre as ruínas empoeiradas de uma antiga cidade enterrada pelo tempo. Cada pedra é um fragmento de memória. Cada relevo esculpido é uma mensagem deixada por mãos que viveram milênios antes de nós. É um lugar onde a história sussurra, mas ninguém consegue realmente decifrar sua linguagem. Bem-vindos a Sumer. Não apenas uma antiga civilização, mas um enigma incrustado no coração do deserto mesopotâmico. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual sul do Iraque, Sumer é considerada pelos historiadores a primeira verdadeira civilização urbana da história humana. Floresceu por volta de 3.500 a.C., antes das pirâmides do Egito, das cidades-estado gregas e do Império Chinês. Foi aqui, neste árido pedaço de terra, que nasceram a burocracia, a matemática, a arquitetura monumental e, acima de tudo, a escrita. Os sumérios nos deixaram isso como herança. A escrita cuneiforme, um sistema complexo e fascinante de sinais gravados em tábuas de argila com a ajuda de um estilete pontiagudo. As formas, triangulares e lineares, eram dispostas em sequências que podiam representar palavras, conceitos, números, leis, histórias. Mas embora os estudiosos tenham traduzido milhares dessas tábuas, uma boa parte ainda permanece obscura, como se os próprios sinais escondessem mais do que revelam. E é exatamente dessas lacunas que surge o mistério. Muitos textos cuneiformes parecem conter conhecimentos surpreendentemente avançados para a época. Mapas estelares com constelações perfeitamente traçadas, ciclos planetários descritos com uma precisão perturbadora e até mesmo referências a planetas que a ciência moderna reconheceu apenas com telescópios e sondas espaciais. Urano, Netuno. Como é possível que uma civilização da Idade do Bronze tivesse acesso a tais informações? De acordo com uma corrente de pensamento alternativa, muitas vezes relegada às margens da pesquisa acadêmica, a escrita suméria não era apenas uma ferramenta para registrar mercadorias ou codificar leis. Era um arquivo criptografado de conhecimentos ancestrais, um idioma iniciático que escondia segredos muito grandes, talvez muito perigosos, para serem divulgados abertamente. Neste contexto, surgem os protagonistas mais enigmáticos da mitologia suméria, os Anunnaki, descritos como aqueles que desceram do céu para a terra. Essas entidades ocupam um lugar central nos textos sumérios. Eram semideuses, ou, como sugere uma teoria ainda mais audaciosa, visitantes vindos de outros mundos. De acordo com as interpretações pseudo-arqueológicas de autores como Zecharia Sitchin,
Os Anunnaki teriam sido seres extraterrestres que chegaram ao nosso planeta em busca de recursos, talvez ouro, e teriam criado o homem através de manipulações genéticas, misturando seu DNA com o das formas de vida terrestres. Alguns textos cuneiformes falam de homens moldados pelo sangue dos deuses e de laboratórios celestiais. Apenas um mito ou memórias distorcidas de eventos reais? As tábuas também contam sobre guerras entre os deuses, armas devastadoras que evocam o poder de explosões nucleares e viagens entre as estrelas que desafiam toda a lógica histórica. Uma das narrativas mais curiosas é a Epopeia de Etana, onde se descreve um homem levantado em voo por uma águia até atingir o colo celestial. Um simples conto alegórico ou uma descrição arcaica de uma viagem espacial? Há quem suspeite que os sumérios não inventaram a escrita, mas que a herdaram. Uma língua muito antiga, prediluviana, transmitida por uma civilização anterior desaparecida, a Atlântida, Mu, Lemúria, talvez. De acordo com algumas teorias, essa língua original teria propriedades vibracionais capazes de influenciar a própria realidade. Uma espécie de código multidimensional, capaz de moldar a matéria com o som ou a intenção. E então há as estranhezas arqueológicas, tábuas que desapareceram misteriosamente, textos guardados em museus, mas nunca exibidos ao público, missões de escavação interrompidas, subitamente. Alguns pesquisadores denunciaram um suposto encobrimento de informações por parte de instituições oficiais. Quando uma tradução se aproxima demais de uma verdade inconveniente, algo acontece. O manuscrito desaparece, o autor é desacreditado, os fundos para a pesquisa se esgotam. É neste emaranhado de fatos, teorias e segredos que se move a pergunta mais perturbadora: o que realmente se esconde por trás da escrita suméria? É apenas uma etapa primordial na história da civilização humana ou o fragmento sobrevivente de um conhecimento proibido deixado para os homens como testamento de um conhecimento perdido? Talvez nas rachaduras secas de uma antiga tábua de argila durma uma verdade capaz de reescrever a história da humanidade, uma verdade que nos observa em silêncio, esperando que alguém tenha a coragem ou a loucura de despertá-la. O desaparecimento de Roanoke era o ano de 1587, quando um grupo de 115 colonos ingleses, homens, mulheres e crianças, zarparam para as costas do Novo Mundo. Eles foram liderados por John White, um artista explorador e futuro governador da colônia, encarregado pela coroa inglesa de estabelecer um assentamento estável no continente americano. O objetivo era claro: fundar a primeira colônia permanente inglesa na América do Norte. Na ilha de Roanoke, localizada ao largo da atual Carolina do Norte, em uma região então envolta por densas florestas, pântanos e um clima implacável. Era a época das grandes descobertas, dos mares navegados por galeões e caravelas, dos mapas ainda incompletos e dos povos indígenas cuja cultura era um enigma para os europeus. O que estava em jogo era muito alto. Quem conseguia plantar sua bandeira no solo do Novo Mundo poderia obter riquezas, poder e glória eterna. Mas aquela colônia, que deveria ser o início de um império, acabou se tornando um dos mistérios mais sombrios e inexplicáveis da história americana. Após os primeiros meses na ilha, as dificuldades começaram a surgir. Faltavam provisões, cabeças, ferramentas adequadas e medicamentos. As relações com as tribos locais, inicialmente pacíficas, tornaram-se cada vez mais tensas. Foi assim que John White, logo após ver o nascimento de sua neta, Virginia Dare, a primeira menina inglesa nascida na América, decidiu zarpar para a Inglaterra para obter suprimentos e reforços. Uma viagem que deveria ter sido breve. Mas o destino, como costuma acontecer nos contos mais sombrios, reservava outros planos. Pouco tempo depois de sua chegada à pátria, a Inglaterra entrou em guerra contra a Espanha. A armada espanhola ameaçava as costas britânicas e todos os navios disponíveis foram requisitados pela coroa para defender o reino. Joe White foi forçado a esperar 3 longos anos antes de poder retornar ao Novo Mundo. 3 anos de angústia, dúvidas e perguntas. Os colonos haviam sobrevivido, sua filha e seu neto ainda estavam vivos. Em 1590, finalmente, White conseguiu traçar um curso para Roanoke, mas o que ele encontrou em sua chegada
foi algo que nenhuma preparação militar, nenhum conhecimento geográfico ou científico poderia explicar. A colônia havia desaparecido completamente. Não havia sinais de combate. As prisões humanas, as fortificações haviam sido desmanteladas ordenadamente, as casas removidas, como se a comunidade tivesse abandonado o local com calma e método. Tudo estava em silêncio. A natureza havia começado a reivindicar o território, como se a ilha simplesmente tivesse absorvido o assentamento. A única pista, uma palavra gravada em um poste da paliçada. Croatoan. Não havia mensagens nem pedidos de ajuda, apenas esse termo misterioso. Croatoan era o nome de uma tribo indígena local e também de uma ilha próxima, hoje conhecida como Ilha Hatteras. John White tentou alcançá-la, convencido de que os colonos talvez tivessem se mudado para lá. Mas uma tempestade repentina destruiu as embarcações e o obrigou a voltar para a Inglaterra sem nunca descobrir o destino de seus companheiros. A partir daquele momento, o mistério da colônia perdida de Roanoke tornou-se lenda. Várias expedições seguintes buscaram pistas. Alguns relatórios dos séculos seguintes falaram de crianças de olhos claros entre as tribos locais, de palavras inglesas misturadas aos dialetos nativos, de objetos europeus encontrados em aldeias indígenas. Alguns historiadores hipotetizaram que os colonos se integraram voluntariamente com a população croatoan, se fundindo cultural e biologicamente com eles. Mas outros, mais sombrios, sugeriram cenários bem diferentes: doenças desconhecidas, epidemias devastadoras, fomes implacáveis. Alguns falaram de traições, assassinatos, massacres rituais. E então há as teorias ainda mais obscuras, aquelas que mergulham no folclore e no paranormal. Disse que a ilha Roanoke era considerada sagrada por algumas tribos, um lugar onde habitavam espíritos antigos e forças obscuras da natureza. Segundo algumas lendas indígenas, haveria uma presença invisível na ilha, uma força que engole quem ousa perturbar o equilíbrio do lugar. Alguém sugeriu a hipótese de que os colonos foram vítimas de uma entidade desconhecida, uma espécie de mal ancestral. E se a palavra Croatoan fosse, na verdade, uma marca num símbolo de condenação, um fato ainda mais perturbador é que essa mesma palavra reapareceu em outros mistérios americanos ao longo dos séculos. Foi encontrada anotada na última página do diário de Edgar Allan Poe antes de sua morte. Também envolta em circunstâncias misteriosas. Apareceu no leito de morte de Ambrose Bierce, outro escritor que desapareceu no nada. E até mesmo no registro de bordo de alguns navios abandonados, como se fosse a assinatura de algo que ataca e desaparece sem deixar rastro. Uma coincidência, ou uma pista que sugere uma conexão mais ampla, arcanas e sinistras com a colônia perdida. Mais de 4 séculos após o sumiço dos colonos de Roanoke, escavações arqueológicas ainda não deram respostas conclusivas. Nenhum corpo, nenhuma prova concreta, nem apenas fragmentos, pistas espalhadas e uma inquietação persistente. É como se a colônia tivesse sido engolida pela própria terra. Como se algo ou alguém tivesse decidido que aqueles homens, mulheres e crianças deveriam desaparecer da história. E assim o mistério permanece. Um sussurro entre as árvores movidas pelo vento, uma sombra que se move apenas além do nosso entendimento. Será possível que a América, desde o seu início, carregue em suas fundações um segredo muito grande para ser revelado? E a palavra Croatoan é realmente um nome ou é um aviso? Perguntas que dificilmente receberão uma resposta e permanecerão para sempre envoltas em um denso véu de mistério. 30 de abril de 1945, Berlim está em chamas. As tropas soviéticas se aproximam do coração do Terceiro Reich. No bunker subterrâneo da chancelaria, Adolf Hitler, juntamente com sua companheira Eva Braun, tira a própria vida. Ou pelo menos foi assim que nos contaram. Mas o que aconteceria se essa história, tão bem arquitetada e difundida, fosse apenas uma cobertura? E se o Führer nunca tivesse morrido naquele bunker, mas tivesse orquestrado a maior fuga da história moderna? Por décadas, a versão oficial foi aceita sem muitas perguntas. Hitler teria se suicidado com um tiro, enquanto Eva teria ingerido cianureto. Seus corpos teriam sido então queimados pelos fiéis no pátio do bunker. Mas as provas, bem, são frágeis e contraditórias.
Os restos encontrados, muitas vezes identificados apenas através de dentes e ossos carbonizados, nunca foram suficientes para encerrar o caso com absoluta certeza. Em 2009, uma equipe de cientistas americanos teve acesso a um fragmento do crânio atribuído a Hitler, guardado nos arquivos soviéticos. O resultado foi desconcertante. O DNA não pertencia a um homem, mas a uma mulher entre 20 e 40 anos. Assim, a prova definitiva da identidade do Führer se desmoronava. E enquanto o mundo aceitava a ideia de sua morte, na América do Sul começavam a surgir sombras. Depoimentos, avistamentos, documentos desclassificados, todos convergiam para uma única e perturbadora possibilidade. No pós-guerra, muitos nazistas fugiram para a América do Sul graças ao que foi chamado de Red Line, uma rota clandestina de fuga para a Argentina, Brasil e Chile, organizada com a ajuda de simpatizantes, membros do Vaticano e até mesmo serviços secretos corruptos. Em 2014, o Federal Bureau of Investigation desclassificou centenas de páginas de relatórios sobre possíveis avistamentos de Hitler na Argentina. Um dos arquivos, datado de 1945, continha um testemunho segundo o qual o ex-ditador foi visto em um local secreto, nos Andes, protegido por ex-oficiais das SS. O documento falava de uma casa com uma misteriosa torre de vigilância cercada pela selva. Outros relatórios mencionavam um Hitler envelhecido, com o bigode raspado e cabelos grisalhos, visto em Bariloche, uma tranquila cidade argentina onde, ironia do destino, muitos criminosos de guerra alemães realmente se refugiaram. E então, aos depoimentos de ex-agentes dos serviços secretos sul-americanos, que nos anos 60 afirmaram ter recebido informações sobre a presença de um homem com a identidade falsa de Adolf Leipzig, mas com um rosto sinistramente familiar, simples lendas populares. Ou essas observações poderiam ser críveis? Bem, de acordo com a nova pista seguida pelo jornalista investigativo Gerard Williams, em 2018 a fuga de Hitler seria mais do que real. Segundo essa teoria, Hitler teria decolado com um avião militar direto para a Dinamarca e depois alcançado a neutra Espanha, de onde teria iniciado a viagem para seu destino final. A Argentina, uma terra que já havia acolhido vários líderes nazistas no exílio, a confirmar esse cenário seria o relato do piloto alemão Peter Baumgart, que afirmou ter levado Hitler em voo até Tonder, na Dinamarca, na época ainda sob ocupação nazista. Baumgart foi posteriormente preso e processado pelos aliados, mas suas declarações foram reavaliadas por aqueles que investigam as rotas secretas de nazistas em fuga, como aconteceu com Adolf Eichmann, Josef Mengele, o infame Doutor da Morte, e Alois Brunner. Até Hitler, segundo essa reconstrução, teria iludido a captura dos aliados. O amigo ditador Francisco Franco teria fornecido a ele um avião do Exército do Ar, com o qual teria chegado a Fuerteventura, nas Canárias. De lá, juntamente com alguns fiéis e sua esposa Eva Braun, teria participado de um comboio de 3 U-Boots, escapando do controle naval, aliado e capaz de atravessar o Atlântico Sul para alcançar a costa argentina. De acordo com um relatório investigativo, Hitler e sua esposa teriam desembarcado naquele país, passando a primeira noite em um rancho chamado Moromar, antes de se mudarem para São Carlos de Bariloche, em uma propriedade pertencente ao embaixador nazista no Chile. Lá, longe de olhares indiscretos e protegido por uma rede de simpatizantes. Hitler teria vivido clandestinamente por 16 anos, escapando até mesmo da caça implacável do Mossad e dos famosos caçadores de nazistas do centro Wiesenthal, até sua suposta morte por infarto em 1962. Não se trata de uma simples hipótese, mas de uma certeza, declarou o jornalista. Ele tem investigado esse caso há anos, questionando a versão oficial de que Hitler teria tirado a própria vida, atirando em si mesmo com uma pistola. Então Hitler realmente sobreviveu à guerra? Se ele tivesse vivido em uma vila escondida, cercado por fiéis seguidores observando o mundo mudar à distância, quais segredos teria guardado? Quais alianças ele teria mantido? Vive na sombra? E, acima de tudo, quem o teria protegido e por quê? Por quê? Queremos acreditar que o mal absoluto foi vencido em 1945. É um fator tranquilizador, é verdade. Mas a história, sabemos, é escrita pelos vencedores.
E os segredos mais sombrios se escondem nas dobras da verdade que ninguém ousa questionar. Talvez lá fora, nas florestas da Argentina ou nas margens do lago Nahuel Huapi, alguém realmente cruzou o olhar de um homem que o mundo acreditava estar morto, mas que nunca esteve, e parou de observar as consequências de seus atos, mesmo que de longe. Esses garotos são 4 mistérios da história que poucos tiveram a coragem de contar, especialmente nos livros de história. O que vocês acham? Qual desses enigmas históricos mais os impressionou e por quê? Deixem-me saber nos comentários. O podcast Inexplicável, formato original escrito e dirigido por Luca Parrella, tem design de som de Matteo D'Alessandro. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.